Asma e DPLC são duas doenças muito frequentes na prática, certo? E principalmente na urgência, vocês vão ter que manejar essas doenças, certo? Vamos lá, vamos começar pela asma, tá bom? A asma em si é uma doença extremamente frequente, certo? Vocês vão ver basicamente todos os dias nos seus serviços. A asma ela é uma doença de caráter inflamatório, certo? Em sua grande maioria desencadeada por reações alérgicas. A maioria das pessoas que desenvolvem asma geralmente são pessoas jovens, tá certo? E hoje em dia, certo? É algo muito difícil a gente chegar a um paciente que necessite de uma ventilação mecânica, certo? Mas pode ser que aconteça, certo? A asma, ela é uma doença inflamatória, como eu já disse, ela comete as vias aéreas como um todo, certo? Principalmente as vias aéreas terminais, bronquíolos e brônquios. O que é que acontece na asma? É desencadeado, certo? Reações inflamatórias alérgicas encadeadas por degranulação de eosinófilos e mastócitos. Esses fazem com que o processo inflamatório se inicie nos bronquíolos, fazendo com que gere edema, com que gere uma reação onde o edema e a atuação normal, que é a produção de muco, se torne expressiva, tá certo? E aí o que acontece é o que a gente chama de broncoespasmo, que se reflete na nossa prática com a ausculta de sibilos, certo? Hoje a gente tem uma vantagem, beta-bloqueadores, antagonistas muscarínicos, imuno, antagonistas do IgE em si, como o malizumab e outras medicações, são extremamente eficazes no manejo da asma. Então a gente acaba não chegando muito ao ponto de fazer a intubação. Nessa imagem, a gente tem mais ou menos o que acontece na asma, sabe? O pulmão, ele tem uma reação inflamatória, edemacia e acaba ficando fechado os brônquios. Indivíduos que são suscetíveis, eles acabam tendo quadros recorrentes quando não são tratados. E essas exacerbações, elas tendem a começar de 12 horas até 3 semanas para chegar naquele ponto que realmente acontece. O paciente pode sentir uma sensação de aperto no peito, falta de ar, certo? E uma tosse, que geralmente é seca. O paciente pode relatar que tem como se tivesse catarro preso no peito, não consegue colocar para fora, certo? E o broncoespasmo em si. Tentei colocar aqui, certo? Uma imagem para descrever para vocês como acontece, mas a imagem da fisiopatologia ficou um pouco estranha aqui na hora de apresentar. Enfim, o corpo ele entra em contato com algum agente irritante, pode ser poeira, ácaro, algum vírus, o que quer que seja, tá bom? Isso desencadeia que nosso corpo, certo, gere uma resposta alérgica do tipo 1. Essa resposta alérgica faz com que mastócitos e eosinófilos dire... sejam levados por biotaxia até essa árvore respiratória, certo? E lá eles liberam os marcadores inflamatórios, tá bom? Isso causa com que o paciente comece essa reação que vai fazendo liberação de histamina, liberação de leucotrienos, liberação de prostaglandinas e a reação inflamatória começa. É importante saber isso porque é algo reversível, certo? Como todos nós já sabemos. Diferentemente do que a gente vai um pouco mais para frente da aula, que é o caso do DPOC, a gente consegue reverter muito bem uma crise asmática, tá bom? Importante saber, mais importante de tudo, é lembrar que a limitação do fluxo de ar, do fluxo nesse pulmão asmático, é expiratório. O ar entra com uma certa dificuldade, mas entra tranquilamente.
O ruim é que ele não sai. Qual o problema disso? Você causa uma hiperinsuflação, tá bom? E vocês vão ver eu falando bastante durante essa aula da relação entre pulmão e coração. Quando você tem uma hiperinsuflação do pulmão, esse ar fica preso, você aumenta a pressão na caixa torácica, consequentemente você diminui o retorno venoso. Então, assim, você precisa resolver isso o mais prontamente possível, porque senão seu paciente, principalmente se for um paciente idoso, um paciente cardiopata, ele pode descompensar condições de base e acabar vindo a óbito se você não conseguir manejar seu paciente adequadamente na ventilação mecânica, tá certo? E esse ponto é algo que vocês têm que fixar na sua cabeça, porque a gente vai ter que fazer nesse paciente asmático com que esse ar que está preso saia. Então, vamos precisar fazer medidas no ventilador mecânico que vão, consequentemente, fazer com que o paciente respire melhor. Não é mais aquela receita de bolo que a gente faz de colocar o paciente com FO2 de 100, uma frequência de 17, PIP de 5 e vai dar certo. Não, quanto melhor você fizer, melhor para o prognóstico desse paciente. Quanto mais individualizado for, melhor para o prognóstico do paciente, certo? Eu trouxe a definição de asma severa, tá bom? Que é onde a gente vai entrar, certo? Para definir quando a gente vai precisar de uma via aérea, quando a gente vai precisar de alguma coisa a mais. A gente nunca vai fazer uma intubação num paciente que chega com asma leve, com asma moderada. A gente vai intubar um paciente que tem uma asma severa que não responde a medicações. E o que é isso? São esses critérios maiores e menores, certo? Critérios maiores são esses: o uso quase que contínuo de corticoide por via oral, aquele paciente que não controla com beta-bloqueador, não controla com antagonista muscarínico, você já fez montelukast, você já está com omalizumab, paciente está com doses altas de corticoide e tendo broncoespasmos, mesmo assim. Ou se usa o alto de corticoide inalatório, que é a beclometasona ou budesonida via oral, ou fluticasona, certo? São aquelas medicações que a gente consegue fazer. Critérios menores, certo? Que aí são ou um critério maior e dois menores, ou dois critérios maiores, ou pelo menos três critérios menores para a gente definir que essa asma é grave, certo? Critérios menores: necessidade de terapia adicional com beta-agonista. É aquele paciente que está usando corticoide, é o paciente que está sendo manejado, mas precisa ter o salbutamol ali do lado, certo? Sintomas que o alívio precisam do uso do beta-agonista, quase que diário. Sabe, você vai saber que o paciente tem uma asma severa, uma asma grave, quando ele chegar e dizer, olha, eu tenho que usar 2, 3 frascos de aerolim por mês, certo? Uma limitação do fluxo respiratório, isso é na espirometria, tá certo? Para você ver na espirometria, você vai precisar ter, e na maioria, na realidade, ele não tem muito de serviço. O que a gente vai ter mais é o pick-up, certo? E isso ainda já é muito difícil, mas ele é mais barato. Questão de atendimentos em urgência. Tá bom? Muitas vezes. Doutor, Oi. tem como você ajeitar só o microfone? Eu acho que cortou um pouquinho o final da sua fala. Só conseguir escutar direito agora? Tá tudo ok agora? Ainda não. Ele tá ficando abafado da tua live. Às vezes ele volta ao normal, às vezes não. Tá melhor agora? Tá. Pronto. Enfim, como eu ia falando, os critérios menores, tá certo? Atendimentos em urgência, certo? É um critério. O uso de corticoide por via oral mais de 3 vezes no ano. Você vê que o corticoide, quando ele usa em grande quantidade, ele sozinho ele já é o critério de gravidade, um critério maior. Quando você usa ele algumas vezes, é um critério menor. Então, fica aí para vocês verem isso sempre com seus pacientes. A deterioração rápida do quadro, mesmo com o uso de corticoide, certo?
e um evento passado de crise, um evento de uma crise grave em si. O paciente teve uma crise grave, certo? Junto com outras coisas, se só o fato de ter tido uma crise grave quer dizer que esse paciente já é potencialmente grave novamente, tá bom? Aqui é um jeito da gente classificar, tá bom? Entre asma moderada, grave ou muito grave. E aí eu vou dar uma dica para vocês, tá bom? O paciente, vocês precisam saber basicamente qual é o paciente muito grave. E esse paciente muito grave é aquele paciente que você observa que tem uma limitação tão grande de fluxo, certo? Que ele não consegue fazer coisas básicas do dia. Pois vai ser o cara que não está conseguindo pensar direito. Então, você pensa assim, tá indo tão pouco oxigênio que o cérebro tá ali pedindo arrego já. Então, o cara vai ficar agitado, vai ficar desorientado, pode ficar sonolento, certo? Ou vai ficar torporoso às vezes. A dispneia é intensa, tão intensa que o paciente não consegue nem fazer uma frase, tá bom? Uso de musculatura acessória, frequência respiratória alta para tentar compensar, tá bom? São todas coisas que vocês vão pensando por uma limitação grande. Você tem aquela liberação de adrenalina no corpo, porque o paciente está em franca dispneia, não consegue respirar, o coração acelera, vai para mais de 140, saturando pouco. Então, você consegue ver que esse paciente é grave, tá bom? E aí você tem algumas indicações de ventilação mecânica, certo? Esses pacientes, na sua maioria, vão ter como primeira escolha fazer ventilação invasiva, tá bom? É o paciente que você vai nebulizar uma vez, duas, três, como eu ensino para todos que estão estagiando comigo. A gente faz 3 ciclos, reavalia, vê como o paciente está. Geralmente o paciente responde e melhora. Aí não precisa fazer o paciente saturar 98, não precisa fazer 99. E mais importante do que tudo isso, o paciente nunca deve saturar 100%, certo? Porque 100% de saturação é hiperóxia e também é danoso para o paciente. Nossa meta é deixar esse paciente com uma saturação de oxigênio maior do que 92% na população em geral. Se for gestante ou paciente cardiopata, a gente deixa um pouco a mais. Por quê? Paciente gestante, pelas alterações da gestação em si, tem uma diminuição da capacidade vital do pulmão, por conta do útero mesmo fazendo essa compressão no pulmão, e o pulmão acaba não tendo toda aquela capacidade vital forçada que é aquele oxigênio reserva que a gente tem. Então, assim, a gente sempre deixa mais para evitar essa paciente ter hipossaturações maiores. Lembrando que a grávida, quando ela era uma paciente grave antes da gestação, uma asma grave, uma asma severa antes da gestação, durante a gestação a tendência é que se torne mais severa. E qual o problema disso? O problema é que a maioria das medicações não pode fazer da mesma forma, tá bom? E aí, o cardiopata é a mesma coisa. Ele não tem uma função cardíaca muito boa, e o coração e o pulmão estão intimamente ligados, tá bom? Então, assim, o coração não funciona bem, o pulmão não funciona bem também. Então, esse paciente a gente deixa uma saturação um pouco a mais para poder manter esse paciente o mais confortável possível. O equipamento vai depender do que vocês têm para fazer a VNI. Sendo bem sincero, a grande maioria do que a gente vai ter vai ser o CPAP e o BIPAP, certo? Que são modalidades de VNI. O CPAP, basicamente, ele é uma pressão expiratória. O CPAP ele faz a mesma coisa que a gente faz, que a PIP faz. Oferece uma pressão durante a expiração para que a via aérea não colabe, para que os alvéolos não colabem. Nosso grande problema é paciente com asma, o ar entra, ele não sai, o paciente já está insuflado. Então, o CPAP ele não é tão bom na asma. A gente tem um BIPAP que a gente vai ter uma pressão inspiratória e expiratória. Então, assim, a gente pode controlar melhor
E aí vamos conseguir fazer com que esse paciente ventile adequadamente, tá bom? VNI é boa, certo? Em sua maioria vai ser mais do que o suficiente. Em sua maioria, o catéter nasal vai ser mais do que o suficiente, por conta das medicações que a gente abre à disposição. Só que esses pacientes, às vezes, eles podem evoluir com complicações, tá certo? Eu trouxe aqui para vocês verem o CPAP, que é basicamente essa pressão, é uma pressão contínua, tá bom? A maquinazinha vai ficar ofertando o ar constantemente. E o BIPAP. O BIPAP você define essa IPAP, que é pressão inspiratória na via aérea, certo? E o EPAP, pressão expiratória na via aérea. Certo? Quando você faz isso, você consegue controlar um fluxo de ar. E aí o paciente se torna mais confortável. Esse aí do lado, certo? É um paciente usando um catéter nasal de alto fluxo. É algo muito difícil de se ver. Mas aí é um catéter nasal que ele consegue oferecer uma saturação boa, oferecendo fluxo de até 40 litros por minuto. E isso, assim, relativamente ajuda o paciente. Em questão de VNI, de CPAP, EPAP, a gente dá sempre preferência para esse segundo equipamento, que é o BIPAP, tá bom? Lembrando que VNI, muitas vezes, se não tiver contraindicação, é tão eficaz ou melhor em algumas situações do que a via aérea definitiva, tá bom? E aí a gente tem algumas contraindicações para essa VNI, tá bom? A gente tem contraindicações absolutas, tá bom? Que é a incapacidade com a VNI. Se você está botando um paciente VNI, um asmático no VNI, e ele continua não respirando bem, não saturando bem, isso é uma contraindicação a você continuar ela. E, obviamente, uma parada cardiorrespiratória. Você não vai pegar um paciente seu parado, por hipóxia muitas vezes, porque quando a gente está falando de asma, a principal causa de parada vai ser hipóxia, e não vai garantir a via aérea desse paciente, não vai deixar para entubar o paciente posteriormente. O paciente tem que ser entubado, intubação orotraqueal, para fazer para manter essa saturação adequada. E a gente tem as contraindicações relativas, que são o quê? Paciente que não consegue ser acoplado bem à VNI, não consegue colocar máscara, full face ou o que for. Desconforto, às vezes o paciente fica muito desconfortável, porque realmente você imagina algo empurrando o ar para dentro de você. É bem desconfortável. Então, assim, dá a depender do grau de desconforto, contraindicar o uso ou não. Você pode pesar. Cirurgias na face, tá bom? Não é uma contraindicação absoluta, mas cirurgia na face pode dificultar o acompanhamento. Dependendo da cirurgia, uma pressão positiva em toda a via aérea pode ser danoso, tá bom? Então, pesem bem isso sempre. E nível de consciência alterado. A gente tem que lembrar que se você tem um nível de consciência de 13, é uma coisa, dá para fazer uma VNI, um Glasgow de 13. Se você tem um Glasgow de 8, você não protege via aérea. Então, assim, contraindica. Pesem bem cada coisa dessa quando vocês forem olhar. Além de outras contraindicações, a VNI podem vir a aparecer, ou em casos que a intubação orotraqueal se torna melhor do que a ventilação não invasiva. E aí, vamos ao que a gente tem que realmente saber para poder conduzir uma asma, tá bom? Antes de falar sobre ventilação mecânica, eu quero falar um pouco sobre as indicações para intubação orotraqueal, tá bom? Eu quero que vocês saibam que as indicações são basicamente as mesmas em todos os pacientes, no geral mesmo. Que é paciente que está com frequências respiratórias muito altas, que não diminui, paciente que tem rebaixamento do nível de consciência, paciente que está com um estado geral muito comprometido por conta da via aérea.
você vai optar sempre por entubar e entubar antes, entubar o mais precoce possível. Na asma, a gente tem uma coisa que indica que a gente entube o paciente o mais rapidamente possível e o mais precocemente possível, que é o tórax silente, que é você simplesmente ver seu paciente com crise de asma, você ausculta e não consegue escutar nada. O grau de obstrução está tão intenso nesses quadros que o ar não passa. Então, assim, esse paciente ele vai parar, esse paciente ele vai rebaixar o nível de consciência por conta de hipóxia, tá bom? O ventilador, ele tem que ser bem colocado nesses casos, tá bom? Primeiro, que é preciso saber, o paciente vai ter um aumento incrível da... o paciente aí vai ter esse aumento incrível da pressão da via aérea, tá bom? Que a gente chama de resistência da via aérea. Vocês devem ter visto na aula de ventilação mecânica inicial que a gente tem a pressão de pico e a pressão de platô, tá bom? E a diferença entre a pressão de pico e a pressão de platô é a resistência do sistema, é a resistência da via aérea. E assim, resistências altas vão exigir que a gente oferte oxigênio com a maior pressão. Nós temos dois modos principais que a gente usa na vida. Qual o melhor dos dois para asma? O que você souber usar melhor, tá bom? Mas tem algumas nuances que vocês precisam saber. Por exemplo, no modo VCV, que é o volume controlado, ele vai ignorar simplesmente a resistência do sistema, a resistência da via aérea. Se você colocar para ele ofertar 300 ml de O2 em cada respiração, vai entrar 300 ml de O2 em cada respiração. Então, assim, muitas vezes você fazendo isso, você pode ofertar volumes adequados, mas a pressão ir para 50, pressão de pico, tá bom? O importante é, nesses casos, a gente adotar sempre medidas protetoras, que são quais? A gente evita uma pressão de platô maior do que 30 e a gente evita uma pressão, uma driving pressure, certo? Vocês devem ter visto nas outras aulas que a diferença entre o platô menos a pico, a gente evita uma driving pressure maior do que 15, tá bom? Só que nesses casos, a gente tolera uma pressão de pico, tá bom? Que é a máxima pressão que esse sistema vai chegar, inferior a 45. Então, assim, às vezes, o modo VCV vai ofertar pressões bem intensas. E você vai ter sempre que ver a mecânica desse pulmão toda vez que você faz esses ajustes. Agora, vamos às configurações. Esse paciente tem um aprisionamento do ar nos alvéolos, o que faz necessário que a gente oferte oxigênio de uma forma que o ar vá saindo, tá bom? E como fazemos isso? Primeiro, diminuindo a quantidade de ciclos ventilatórios. Aí você olha para mim e diz, doutor, mas meu paciente está sofrendo com hipóxia. Eu vou ofertar menos oxigênio para esse paciente? Muitas vezes vai melhorar o paciente, porque você consegue tirar o ar do alvéolo, tá bom? Menos de 10 ciclos por minuto seria algo até bom para o paciente, porque cada ciclo iria durar ali em torno de 6 segundos, o que daria tempo para o pulmão esvaziar. Um volume corrente, a gente sempre traz a um volume corrente mais baixo, já para evitar isso que eu estou dizendo, de a gente ofertar muito volume e a pressão ir lá para altos valores, o que aumenta a chance de acontecerem traumas, tá bom? Pausa inspiratória, que é o que a gente usa para fazer medir mecânica, tá bom?
a gente não vai deixar, o paciente vai inspirar e já vai começar a soltar esse ar. A gente faz isso só quando for definir a mecânica, porque nessa pausa inspiratória vai definir a pressão do platô, tá bom? O volume minuto é a velocidade conforme esse ar é ofertado, tá bom? A gente deixa menor do que 10 litros. E um fluxo inspiratório alto, para o ar ele entrar e você ter tempo para ele sair, tá bom? A curva inspiratória, certo? Que é a forma com qual o ar vai entrar, a gente vai colocar uma curva que desacelera. Ela vai começar de uma forma e o ar vai sendo ofertado em menores quantidades com o passar do tempo. Não vai ser aquela coisa constante. A PIP, a PIP vai ficar entre 0 e 5, tá bom? Muitas vezes a gente vê a gente entubando o paciente, se algum dos meninos já viram eu entubando, vem que eu sempre inicio com a PIP de 5, porque a PIP de 5 é algo mais basal, é algo mais fisiológico, por assim dizer. Você vai preferir por PIPs menores, para facilitar a saída do oxigênio de dentro do pulmão. Esses pacientes, eles são pacientes que eles vão ter tanto ar retido no pulmão, que eles são os pacientes que vão ter o que a gente chama de alto PIP. São pacientes que vão ter pressões expiratórias, certo? Depois que ele solta todo o ar, ele vai ter uma pressão expiratória na via aérea alta ainda. Então, assim, a gente tem que se preocupar com isso, deixar pressões menores, para que esse paciente consiga soltar esse ar. E para você botar esses padrões mínimos, que é o que a gente está vendo aqui, esses parâmetros mais conservadores, a gente vai precisar de saturações altas, acima de 90%. Então, assim, paciente asmático que foi entubado, ele tem que estar pelo menos com FiO2 de 100. E a gente vai ao pulo do gato agora, que é onde vocês vão mudar a evolução desse paciente com asma. A gente geralmente tem uma relação inspiratória e expiratória de 1:2, 1:3, certo? Que é o quê? Num ciclo de 3 segundos, 1 segundo seria inspirando, 2 segundos expirando. Seria uma relação de 1:2, tá bom? A gente vai deixar essas relações maiores, certo? Num fluxo de 10 ciclos por minuto, se a gente tiver uma relação ins-ex, que é essa relação IE, de 1:5, cada ciclo ventilatório nosso vai durar 6 segundos. Então, 1 segundo é inspiração, é ar entrando, e durante 5 segundos vai ser ar saindo. Essa é uma relação ins-ex de 1:5. Por que é importante fazer isso? Porque, consequentemente, o ar vai entrar, vai oxigenar seu paciente, e durante esses 5 segundos que a pressão é negativa no ventilador, o ar vai ter tempo para sair. E aí você vai desinsuflar esse pulmão, desinsuflar esse alvéolo, reduzir a pressão intratorácica, melhorar o retorno venoso, melhorar a respiração desse seu paciente. Você realmente faz o paciente melhorar, tá bom? Isso no modo VCV. No modo PCV, a gente tem que mexer com muito menos coisas. Tanto que muitas pessoas preferem usar esse. Tá bom? Importante é, nossa pressão tem que ser menor do que 30 centímetros de água. Por que tem que ser menor do que 30 centímetros? Porque essa pressão que o PCV vai ofertar é a pressão de platô. Ele vai soltar o ar nessa pressão e essa pressão vai ficar constante durante todo o ciclo. Onde que a gente perde nesse paciente? Volume. Se a via aérea desse paciente tiver uma resistência alta, lembrando, resistência, pico menos platô, é aquela pressão que faz com que o ar não entre. Se tiver uma pressão, uma resistência muito alta, talvez esse paciente não seja adequadamente oxigenado, tá bom? Então, assim, pressão de 30, mas eu não garanto o volume que eu vou colocar dentro dessa via aérea.
E o resto é igual. A gente só tem que mudar porque a gente tem que configurar o tempo inspiratório, tá bom? Que é o seguinte, se eu colocar 1 segundo ou menos de tempo inspiratório, meu ventilador ele vai jogar durante 1 segundo toda aquela pressão. E durante o resto do tempo do ciclo, ele vai retirar o ar do pulmão. Então, assim, tem essa dificuldade no modo PCV na asma, tá bom? Que é a dificuldade de ofertar um volume adequado para esse paciente. No modo VCV, a gente tem a dificuldade de ofertar pressões protetoras. Então, assim, fica a critério de vocês o que vocês souberem usar melhor. A FiO2 vai ser a mesma para os dois, acima de 90% para ofertar da melhor forma possível. Trago para vocês uma reflexão, principalmente em leitos de terapia intensiva, ventilação mecânica, ela é mal utilizada, na maioria das vezes. Então, assim, se vocês regularem bem esse paciente, muitas vezes vocês vão evitar que o paciente necessite de drogas vasoativas, necessite de catéteres venosos centrais para usar essas drogas vasoativas e diminuir a chance de vocês fazerem insuficiências cardíacas de ventrículo direito para esses pacientes. Cabe a reflexão sempre de lembrar que se vocês não fizerem a receita de bolo e personalizarem a ventilação para esse paciente vai melhorar de uma forma mais rápida. Outra coisa, apesar de não saberem muito, a maioria das pessoas, dá para fazer nebulização e dá para fazer os puff no paciente entubado, tá bom? E assim, nesses pacientes você vai fazer doses o dobro ou triplo da que você faz normalmente. Ah, por que que eu vou fazer o dobro ou o triplo? Porque a ventilação, os puffs que a gente faz, a nebulização que a gente faz não é direto na via aérea. Então, muito disso se perde no tubo mesmo. A gente tem adaptadores que a gente conecta no tubo, na ventilação, e oferta essas medicações. Se você for fazer beta-bloqueador, você faz 4 puffs, 5 puffs, deve fazer 10, 12, e esse paciente ele vai ter uma dificuldade de responder ainda assim. Então, assim, fiquem com isso na cabeça, que vocês têm, às vezes, que dobrar ou triplicar a dose das medicações no paciente entubado, tá certo? Esse é um fluxograma de manejo da asma, tá bom? Que vai basicamente dizer como vocês vão manejar. A grande maioria das vezes, vocês não vão passar dessa quarta linha, tá bom? Que é onde vocês fazem beta-agonistas, corticoide, pode-se usar até sulfato de magnésio para broncoespasmo. É uma medicação não tão boa, isso é um ponto, mas que nesses casos que você já fez tudo, ela resolve, certo? A gente vai para essas outras. Depois que a gente faz tudo isso, a gente tem essa questão que é fazer a avaliação do paciente, ver a resposta e depois da resposta definir se o paciente será entubado ou não, se decidir UTI ou não, tá bom? Fica aí, depois vocês dão uma olhada com mais calma. Eu vou mandar esse slide para vocês, tá bom? Mas, assim, asma, no geral, paciente asmático, ele não é entubado. Na maioria das vezes, vocês não vão entubar. Se vocês entubarem das duas, uma, ou vocês são pé frio e pegaram um paciente que, meu Deus, foge a todas as atividades normais, ou simplesmente algum manejo foi errado. Então, fiquem de olho nisso para evitar, tá bom? E aí a gente vai para o DPOC. Da asma, alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que queira perguntar? Não, doutor, tudo certo. Ok. A DPOC não. DPOC exacerbada, toda semana tem. Quiçá, talvez todo dia você vá atender um paciente com DPOC, tá bom? Por quê? Primeiro, até os anos 90 existia uma cultura de tabagismo. Então a gente vai pegar os velhos que fumou a vida toda. Segundo,
Hoje em dia tem cigarros eletrônicos, pacientes ainda tem muitos que fumam, exposição a materiais irritantes na via aérea, então assim, hoje ainda tem, a tendência é aumentar. A DPOC hoje, ela é, salvo engano, a terceira maior causa de óbito no mundo. No Brasil está entre quinta, a quarta ou a quinta maior causa de óbito. Paciente com DPOC. O que é o paciente com DPOC? Ele é um paciente que judiou do pulmão dele a vida toda, tá bom? Ele fumou, ele é um paciente que expôs a via aérea a lesões contínuas e frequentes à via aérea. Isso faz com que o passar do tempo, como tudo no nosso corpo, a via aérea se adapte. E aí ela acaba se remodelando, se refazendo para se proteger dessa agressão, que muitas vezes, e uma das maiores causas, é a fumaça do cigarro, tá certo? Então, assim, como que o pulmão se protege? Ele pode seguir por dois caminhos. Ele pode ir para o lado do enfisema, certo? Que é a destruição dos alvéolos por conta da fumaça, fazendo um padrão enfisematoso, que é o que a gente chama de pink puffer, que é o soprador rosa, ou a bronquite crônica, que é uma reação inflamatória crônica na via aérea. Em suma, o que é que acontece com esse paciente? A via aérea ela se torna mais, ela fica mais calibrosa. Calibrosa, a parede da via aérea se torna mais calibrosa, por assim dizer. Tem essa reação inflamatória, esse remodelamento, a via aérea se torna mais obstruída. E para piorar tudo, para se proteger das lesões, a gente começa a produzir mais muco. Então, é um paciente que, além de a via aérea mais obstruída, é um paciente que vai ser produtor de muco. Então, o cara já não respira bem e a via aérea ainda está cheia de catarro, isso vai dar muito trabalho para esse paciente respirar. É uma limitação progressiva, tá bom? E que, assim, uma vez DPLC, a tendência é se manter DPLC até o fim da sua vida. Ah, mas eu descobri que eu tenho um DPLC, eu fiz espirometria, descobri que eu sou um paciente DPLCítico. E agora, quando se é tirado o fator desencadeante, quando o paciente para de fumar, por assim dizer, na maioria dos casos, a evolução se torna mais lenta da doença, porém vai continuar existindo. Então, esse paciente, ele vai continuar evoluindo na sua DPLC, certo? A DPLC em si, ela não teria, tá? Não seria uma doença que causa essa falta de ar constante. O que acontece? O paciente já tem uma via aérea mais reativa por conta de anos e anos de lesões. O paciente, ele está produzindo muito catarro. E aí ele acaba gerando uma coisa a mais que desencadeia uma reatividade maior na via aérea. Em sua maioria, são infecções bacterianas, certo? Onde a gente tem os principais germes bacterianos, o Streptococcus pneumoniae. Ele perde espaço, tá bom? O paciente, ele tende, na pneumonia, vocês vão ver na próxima aula, na sexta-feira, eu vou falar para vocês que o Streptococcus pneumoniae, ele é a principal causa de pneumonia, só que na DPLC, alguns germes atípicos e ganham um pouco de notoriedade. E a gente tem o Haemophilus influenza e a Moraxella catarrhalis. Sempre lembre, paciente de DPLC tem muito catarro, tem Moraxella catarrhalis. Pseudomonas vai ter o seu espaço aumentado aqui, porque é um paciente que muitas vezes usa muito antibiótico também. As enterobactérias, Haemophilus parainfluenza, Staphylococcus aureus, tá bom? E as causas não infecciosas da exacerbação.
insuficiência cardíaca, arritmias, TEP, pneumotórax, fatores ambientais. Quem nunca, quando vocês estiverem trabalhando, mas quem nunca viu o velhinho que cansa na época de São João e São Pedro, porque está exposto à fumaça. Então, assim, quando vocês estiverem trabalhando, vocês vão ver que esse paciente ele vai cansar, esse paciente ele vai ficar, você vai ter mais casos de asma, mais casos de DPOC por conta de fatores ambientais. Insuficiência cardíaca, como eu já disse, pulmão e coração eles estão intimamente ligados. Arritmias podem gerar congestão aguda nos pulmões, principalmente quando se tem instabilidade. E assim, pneumotórax não tem nem o que dizer, o pulmão ele foi colabado por ar. Quando ele voltar, ele não vai voltar 100%, tá bom? Nossa, pneumotórax também. Isso, agora para estar aqui. Vamos lá. A gente tinha antigamente uma classificação para asma, certo? Que era no grupo A, B, C e D, tá bom? Isso foi mudado recentemente, tá bom? Entre grupo A, B e grupo E. O grupo A é aquele paciente que tem nenhuma ou uma exacerbação dentro de um ano, certo? Sem necessidade de hospitalização. E a gente tem essa tabela que é o MMRC, que fala quanto a grau funcional, quanto a dispneia, tá bom? Que a gente vai de 0, que é um paciente rígido, é você que cansa com exercícios intensos, certo? Tem sem dificuldade, e tem um MMRC de 3, que é o paciente que tem aquela dispneia mais intensa, certo? Realmente a dispneia é mais uma dispneia mais realmente intensa que limita as atividades. Paciente com sem dispneia, sem um grau de cansaço grande, um MMRC baixo. Paciente e não teve nenhuma hospitalização, paciente ele é um paciente de grupo A, é um paciente que vai ter que ter seu broncodilatador, tá bom? É um paciente que vai ter um aerolim em casa, um salbutamol da vida. O grupo B, ele já é um paciente que, beleza, ele teve algumas exacerbações, mas não precisou ser internado. Então, assim, ele é um paciente que cabe fazer o beta-bloqueador de longa duração e um antimuscarínico, certo? O que é basicamente a gente ter ali um formoterol da vida nesse paciente, junto com hipatrópio, seria esse paciente, tá bom? A gente chega no grupo E, que é aquele grupo mais grave, que anteriormente era o grupo C e o grupo D, que a gente faz um tratamento mais assertivo, que seria o quê? Um beta-bloqueador de longa duração, junto com um muscarínico e um corticoide inalatório. É aqui onde você vai ver aquela prescrição, formoterol mais budesonida, que é o Alenia, certo? E o lamepatrópico. A gente faz isso principalmente paciente grave e paciente que tem pelo menos eosinofilia, tá bom? São pelo menos 2 exacerbações moderadas, que é aquela paciente que precisa de medicação intra-hospitalar, ou uma internação. Internou, o paciente já se torna grupo E tem que ser tratado mais intensamente, tá bom? Classificação da DPOC, leve, paciente que toma só o broncodilatador, moderada, broncodilatadores junto com antibióticos ou corticoides, tá bom? E a grave, paciente que tem insuficiência respiratória, tá bom? O paciente vai ser, provavelmente, o paciente vai ter uma insuficiência respiratória do tipo 1, um paciente que tem necessidade de receber oxigênio.
Espirometria é algo que a gente não vê tanto, até porque falta muito tecnologia mesmo disponível para a gente ter isso aqui em todo lugar. Mas o que é que basicamente a gente vai ver? Uma, não, uma ausência de resposta desse paciente após o broncodilatador, que é basicamente você faz nesse paciente a espirometria, oferta um broncodilatador, um salbutamol, alguma coisa, e faz outra espirometria para ver como é que esse paciente vai reagir. Se ele não tiver melhora, tá bom? Ou se a capacidade respiratória não responder ao broncodilatador, a gente estadia o paciente numa doença leve, moderada, grave ou muito grave. Isso é aqueles critérios de GOLD, GOLD 1, 2, 3 ou 4, tá bom? Que também é pela espirometria ou pelo peak flow, que é uma maquinazinha também que determina o fluxo no primeiro minuto, certo? Importante vocês saberem estadiar mais para a vida clínica mesmo, onde o paciente ele vai ter que ser seguido e vocês vão precisar saber estadiar ele para poder manejar mesmo clinicamente. Qual o manejo do DPOC? Primeiro, definir uma exacerbação do DPOC. Acho que é o primeiro passo que a gente tem que fazer. Antigamente tinha a questão de piora da dispneia, certo? Mudança do aspecto da secreção que o paciente libera, presença de sintomas respiratórios, certo? Hoje em dia, a exacerbação do DPOC é basicamente o paciente que desenvolve uma piora do quadro respiratório aguda, tá bom? E aí você vai descobrir o que está acontecendo. Se esse paciente ele tem uma descompensação leve, que é a que a gente vai atender na grande maioria das vezes, às vezes ofertar apenas oxigênio e fazer uma nebulização no paciente vai melhorar o quadro clínico dele. E é o que a gente faz a maioria das vezes, certo? As descompensações moderadas ou graves, a gente tem a opção e a gente deve optar pela ventilação não invasiva inicialmente, certo? Muda prognóstico e muda quadro desse paciente, realmente desfecho do paciente. Se a gente fizer uma VNI e esse paciente responder bem, assim, o paciente vai evoluir bem e vai tender a não necessitar de intubação. Caso ele não falhe ou não se possa fazer a VNI por algum motivo, alguma contraindicação, fazer intubação orotraqueal e o mais rápido possível nesse paciente. Por favor, não peguem o paciente de vocês que está com frequência de 40, aí você está no hospital pequeno, você não tem um BIPAP lá, você não tem nada, e você esperar esse paciente fadigar para você entubar. Vocês vão se arrepender, esse paciente vai entrar em fadiga e vai dar muito trabalho para vocês. Entubem precocemente esse paciente, certo? Depois de entubado, medir mecânica ventilatória. Foi o que vocês aprenderam em outras aulas, creio eu, certo? Que é definir qual a resistência dessa via aérea, certo? Qual a pressão de platô, qual é o PIP, qual é a driving pressure, certo? Saber qual é a complacência desse paciente, saber tudo isso para você conduzir melhor esse paciente. E uma vez que ele esteja conectado à ventilação mecânica, você tem que ver se tem alto PIP. Como que você vê isso? Quando a curva do ventilador, a curva respiratória, na pressão, não toca a linha de base de um ciclo para outro. Isso quer dizer que tem ar na via aérea ainda, certo? Se ele toca, beleza, o ar está saindo, não tem alto PIP. Qual é outra forma de achar isso? Fazendo uma pausa expiratória. Você, quando o paciente estiver expirando, você pausa o ciclo e esse paciente vai definir uma pressão dentro da via aérea. Essa pressão é o alto PIP, é o ar que está ali dentro fazendo pressão, tá bom? Se o paciente tiver isso,
você tem dois manejos diferentes. Primeiro, para não ter alto PIP, frequências respiratórias menores, certo? É a mesma coisa da asma. A gente diminui a frequência respiratória até que esse paciente não tenha alto PIP, porque o ar tem que sair, tá bom? Se o ar ficar, aumenta a pressão torácica, aumenta a pressão torácica, reduz retorno venoso, o paciente entra em insuficiência cardíaca por conta da dificuldade de retornar o sangue para o ventrículo direito, certo? Medidas protetoras sempre, evitar driving pressure maiores do que 15, porque isso realmente lesa a via aérea do paciente, certo? Evitar pressões de pico maiores do que 45, né? A gente tolera até 45, tá bom? Lembrando que às vezes não dá para evitar, tá bom? Então, assim, manejos finos. Qual é o inicial nosso, tá bom? Vai ser a mesma coisa, VCV, PCV, a gente só tem que ficar atento quanto a mecânica do paciente. Eu, Alan, que é que eu costumo usar? Uso sempre o modo VCV, tá bom? Eu tenho uma titulação melhor, eu consigo ajustar melhor esse paciente, mas é por conta de minha vivência, tá bom? Primeiro, paciente DPOC, ele não tem as mesmas metas, tá bom? Geralmente a gente deixa ali entre 88 a 92 o paciente não entubado. O paciente entubado em ventilação mecânica vai ficar entre 92 a 94. Certo? E outra, um paciente vir com alcalose metabólica, tá bom? Porque com o passar do tempo, o paciente DPOC, ele vai convertendo esse excesso de CO2 em bicarbonato no tampão que a gente tem no corpo, e aí acaba que o paciente ele vai tender à alcalose, certo? O DPOC crônico mesmo, ele tende à alcalose e não à acidose respiratória, que é o que a gente observa no paciente com insuficiência respiratória aguda, tá bom? Volume corrente. Importante deixar algo em torno de 5 e 6. Quando vocês tiverem aula de SARA, de síndrome da angústia respiratória, vocês vão ver que um volume corrente de 4 a 6 ml por quilo. Então, assim, dependendo do quanto o pulmão está sofrido, às vezes ser mais conservador é melhor. E lembrando que sempre é do peso predito, tá bom? É isso que eu estou dizendo. Porque uma coisa que sempre deve se lembrar é: pulmão nem engorda nem emagrece. Seu pulmão, ele é um pulmão adequado para a sua altura, tá bom? Então, assim, eu tenho 1,81, tenho 100 quilos, certo? E tem um colega de vocês que tem 1,81 e tem 60 quilos. A diferença de corpo é enorme, mas o pulmão é o mesmo. Então, assim, mesmo a mecânica respiratória para mim é a mesma mecânica respiratória para esse paciente de 60 quilos, certo? O paciente, ele já é hiperinsuflado, certo? Lembrando que o ar entra, mas não sai. E a esse paciente a gente considera sempre volumes menores, com frequências menores, para dar tempo esse pulmão secar. Ficando de olho sempre. PCO2 menor do que 80, tá bom? Porque o paciente que tem a retenção de CO2 já, e um pH maior do que 7,20,
tá bom? É o que a gente chama de hipercapnia permissiva. A gente deixa esse paciente mais hipercápnico, a gente evita lavar esse CO2 para evitar aumentar a pressão intratorácica. Consequentemente, evitar que esse paciente tenha alguma disfunção cardíaca posteriormente, alguma insuficiência cardíaca posteriormente. Vocês veem que eu estou focando muito nisso, porque onde vocês vão usar essas ventilações mecânicas, geralmente é num paciente que não tem só DPOC. Ele é o paciente DPOC cardiopata, é o paciente DPOC com arritmia. Então, assim, se preocupar com isso é importante. Frequência respiratória, certo? Sempre baixa. Evitar frequências respiratórias de 20, 19, porque você dá pouco tempo para esse paciente sair, o ar sair desse paciente, tá bom? A driving pressure, menor do que 15, tá bom? Que é essa pressão de extensão. E a pressão de pico. Nesses casos, a gente tolera pressões de picos maiores, próximo a 45, certo? Lembrando que o ideal é que não passe de 35 no paciente saudável do pulmão, tá bom? Platô sempre menor do que 30, tá bom, gente? Nunca pressões de platô acima disso. Os estudos vêm dizendo que pressões de platôs maiores e driving pressure, que é essa pressão de extensão maiores do que esses valores que a gente definiu, estão associados a maiores chances de lesões pulmonares. O paciente entra mesmo em SARA muitas vezes por conta da ventilação mecânica, porque o paciente tem o pulmão lesado várias e várias vezes, tá bom? Sensibilidade de disparo, tá bom? É um padrão que a gente pode colocar para caso o paciente tenha essa autopip ou esse fluxo, o ventilador disparar novamente. Por exemplo, o paciente puxar o ar por conta própria, ter esse disparo. Fluxo inspiratório tem que ser lento para que o ar entre com mais tranquilidade. Diferente da asma, que a gente quer que o ar entre logo, para que ele possa sair com mais calma, a gente tem um fluxo mais desacelerado aqui, fluxo inspiratório. E nossa relação inspiratória e expiratória. Inicialmente, 1:3, tá bom? Num ciclo de 4 segundos, por exemplo, 1 segundo inspiratório e 3 expiratório. Só que, assim, muitas vezes vocês vão ver que você só vai conseguir resolver auto-PIP, só vai conseguir resolver esse aumento da pressão intratorácica com relações mais largadas, 1:4, 1:5, por exemplo, tá bom? Então, assim, ventilação mecânica no DPOC é o quê? Fazer com que uma quantidade boa de ar entre e que esse ar saia. Se esse ar não sair, vai piorar a autopia, sempre vai ficar um pouquinho de oxigênio, a pressão vai aumentar, pressão torácica aumentando, o paciente fica mais grave, tá bom? Lembrando, controle gasométrico, tá bom, gente? Depois de toda a intubação, depois de todo paciente acoplado, fazer controle gasométrico para esse paciente, certo? Agora é o momento que eu abro para vocês fazerem perguntas, tá bom? Aqui são minhas referências, eu basicamente usei 2 livros. Todo mundo que já estagiou comigo sabe que eu gosto muito da literatura da USP, dos cursos da USP, tanto de terapia intensiva quanto o de medicina de emergência. Então, assim, abro para vocês fazerem questionários agora. Bora, gente. Se vocês não perguntarem, não tira dúvida e aí fica. Podem falar, amigos. Doutor, esse controle gasométrico, a gente pede com quanto tempo após acoplar o paciente? Todo paciente entubado, após 1 hora da intubação, você solicita gasometria e um raio-x de tórax, tá bom?
E aí, toda vez que você fizer uma alteração na ventilação mecânica, 1 hora após uma gasometria. Aí você vai fazer junto a enfermagem e a fisioterapia para definir. Ruim mesmo é quando você está sozinho para fazer tudo isso. Aí, mas no mundo ideal, 1 hora. Mais alguma coisa? Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, como a aula em si foi mais sobre a parte da ventilação mecânica mesmo, tentei passar o mais direto possível a parte da ventilação mecânica, para vocês aprenderem a conduzir esse paciente que esteja acoplado, tá bom? Não foquei tanto na doença em si, não foquei tanto no tratamento, mas para tentar passar o melhor possível. Essa parte da ventilação mecânica é uma parte que nosso curso deixa a desejar, tá bom, gente? Se tiver alguma dúvida, pode Doutor falar. Alan, eu só queria agradecer a disponibilidade, né? Realmente é um curso que a gente tentou implementar justamente para suprir essas lacunas da faculdade. E, enfim, a gente tem tido contato com profissionais excelentes. E o senhor sabe disso, né? Porque estou na sua frente, a gente já conversou muito sobre isso. Mas, enfim, eu espero que o pessoal tenha aproveitado bastante a aula. Em breve a gente sempre vai liberar resumos, né? Resumo da aula e resumo do livro também, da referência do senhor. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem e não tiverem tido coragem de fazer aqui, podem falar comigo, que a gente faz esse intermédio. Então, muito obrigada, doutor Alan, mais uma vez, por topar minhas coisas. E espero que nós tenhamos essa parceria por muito mais tempo ainda. Sexta-feira a gente tem a aula de pneumonia, né? Perfeitamente. Então, gente, até sexta-feira. Qualquer coisa eu estou disponível aí pelo WhatsApp. Se eu demorar a responder, é porque estou de plantão quase todo dia. Mas eu respondo. Boa Obrigado, noite. doutor. Tchau, gente. Tchau, tchau.